Bom, a gente está aqui para mais um episódio do EFICast. Eu sou o Luiz, o secretário-geral do Grêmio. Eu tô com o Augusto. Se presente, Augusto. Oi, eu sou o Augusto, sou suplente do diretor de cultura do Grêmio. A gente está com o professor William também. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora A que gente, vocês estiverem ouvindo. a gente vai fazer algumas perguntas sobre o mês LGBT e um pouco sobre a vida também, né? Quer se apresentar um pouco? Claro, em primeiro lugar, né, parabenizar o Grêmio pelo, pelo projeto, né, e agradecer também, né, a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre o mês, né, que é muito importante para nós. Não sei se vocês querem o currículo Lattes inteiro. Vou Ou dar vamos chave, direto para as professor. perguntas? Não, vamos direto para as Vamos perguntas. direto às perguntas. Quiserem saber. Eu acho muito chato quando a gente tem o começo das reuniões e seminários que o pessoal começa, porque fiz não sei o que lá, não sei lá onde. Aí, se vocês quiserem saber, estão aí. Bom, a primeira pergunta que a gente separou aqui é algo acho que tem muita gente que tem dúvida. É por que tu quis ser professor? Por que teve esse interesse nessa área? Então, aí vamos começar então com a parte do Lattes, né? É, Quando eu estava no ensino médio, o meu primeiro curso que eu tentei entrar no vestibular foi no segundo ano que eu tentei fazer a prova, e foi biomedicina, era o primeiro ano que teve esse curso. E eu acabei não conseguindo fazer a prova porque eu tive apendicite uns 2 dias antes. Então, não, minto, foi mais tempo. Eu passei o Natal e o Ano Novo com dor no abdômen, não sabia por quê. E aí ele rompeu um pouquinho depois do Ano Novo, foi dia 2 de janeiro, mais ou menos. Aí eu fiz a cirurgia, fiquei lá de molho no hospital, então eu não consegui fazer o vestibular nesse ano. Aí no ano seguinte, que já era o terceiro ano, que era o ano que já estava valendo, né, o vestibular, eu tinha uma professora que eu gostava muito, que o nome era Elaine Elizabeth. Ela foi a segunda professora negra que eu tive na minha vida, tá? Só para vocês terem uma ideia, é um pouco diferente de como é hoje em dia. Né? Antigamente tinha muito menos pessoas negras em posições, né, em profissões uh, mais, como é que é a palavra, com, com mais escolaridade, né? Então a Elaine Elizabeth era uma professora excelente, eu me apaixonei na época por química orgânica e foi aí que eu resolvi começar a fazer a faculdade. Na verdade, eu fiz o bacharelado, eu não fiz a licenciatura. Não sei se vocês sabem bem a diferença, o bacharelado ele é como se fosse um estudo da química pura, eram só disciplinas de química, não tinha parte de pedagógicas. Porque a minha ideia era fazer pesquisa e fazer mestrado, doutorado, etc. E de fato foi o que eu fiz. Né? Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, né, sempre pensando em ser pesquisador, em ir para a universidade, para eventualmente dar aula, sim, mas dar aula na universidade. Só que entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado, eu fui selecionado para ser professor substituto lá na URGS. Então eu dei por um semestre a disciplina de Físico-Química Experimental, que é do quinto semestre da graduação, e eu me apaixonei com aquela coisa, com chegar na bancada e explicar como é que é a prática, e o pessoal fazendo, né, a prática, fazendo relatório, e aí eu vou lá e corrijo e pergunto, e eu gostei muito dessa troca. E aí eu vi que eu fui realmente fisgado pela licenciatura, e aí, por conta disso, eu resolvi virar professor. Quando eu estava já no doutorado, eu comecei a fazer a licenciatura aí, né, para ser realmente professor de ensino médio. Só que eu acabei não concluindo porque eu passei no concurso pro IFE. Então, quando eu passei no concurso pro IFE, que era lá em Camaquã, fica 100, cento e poucos quilômetros de Porto Alegre, estava faltando 2 semestres só para eu terminar. Estava faltando uma disciplina do sétimo semestre, eu acho, que era pesquisa em educação, e 2 disciplinas de estágio para me formar. Só que aí, como eu estava em Camaquã e ficar viajando de noite, o curso era noturno, né, ficar viajando toda semana ia ser muito cansativo, as aulas iam até as 11 da noite, então imagina, 11 da noite, indo até
o campus lá do Vale, né, da URGS, tendo aula, depois voltando para Camaquã para dormir, para acordar no dia seguinte, 7h30 da manhã, eu resolvi que não era para mim. Aí eu acabei largando a licenciatura em Química na URGS e voltei a fazer licenciatura na pandemia, né, quando teve uma turma da Universidade Aberta do Brasil, junto com o IPSU. Aí eu acabei fazendo na forma totalmente EAD, né, e aí foi 1 ano e meio, mais ou menos, e aí sim, agora eu tenho diploma de licenciado, então agora eu posso dizer que eu sou um professor de diploma também. Ótimo, legal. Tem Legal, uma senhor. pergunta aí, Augusto? O Augusto tem a pergunta agora, a gente vai começar com as perguntas LGBT pra não enrolar muito, né? Uhum. Claro, tranquilo. Senão as pessoas perdem interesse rápido. Sim. Então, só, tipo, eu queria perguntar se tu já viu, tipo, presenciou alguma discriminação em algum instituto federal que tu já passou aqui ou nos outros que tu já passou, como no Timacoa? Assim, essa é uma pergunta difícil de responder, tá? Por vários aspectos. Se eu já vi alguém sendo espancado por ser gay, por exemplo, não, tá? Nunca vi. Mas a gente que é de uma minoria, a gente presencia todos os dias, cotidianamente, pequenas ações que são discriminatórias. Então, só para dar um exemplo para vocês, em reuniões, quando a gente tem muitos professores, né, é comum de uma pessoa gay, né, vou usar o meu caso porque isso já aconteceu comigo, né, eu não preciso dizer, eu já vi, não, foi comigo, né, de eu falar alguma coisa, tá, o pessoal até ouve, fica em silêncio, ouve, mas logo em seguida, quando acaba o meu comentário, a outra pessoa levanta a mão e continua falando, ignorando completamente o que eu falei. Tá? As mulheres percebem isso também, tá? Isso não é uma coisa que é só para pessoas LGBT, mulheres também sofrem esse tipo de discriminação, tá? Mas eu só me dei conta justamente porque todas as vezes que eu falava era praticamente ignorado. Assim, né? O colega seguinte dificilmente dizia: concordo com o William, discordo com o William. Não, era simplesmente: tá, beleza, falou o que tinha que falar, vamos seguir adiante. Né? E isso tem um pouco sim a ver com o fato da minha voz ser um pouco mais fina, né? Da minha fala ser um pouco mais delicada, apesar de eu não ser exatamente o modelo de machão, eu performo uma certa masculinidade, digamos, acima da média, né, da comunidade LGBT. Então, mesmo assim, eu percebo, né, o quanto que a minha voz não é tão ouvida quanto dos meus colegas homens. Né? Isso é uma coisa que é sim bem presente. Tá? A gente já presenciou alguns casos de falas homofóbicas, né, de estudantes, com os colegas, agora eu estou falando com os professores, tá? Não vou dizer onde, não vou dizer em qual campus, mas eu tinha um grupo de amigos e esses colegas, né, a gente jantava junto e tal, e volta e meia vinha alguma piadinha homofóbica, só que era uma piadinha vestida de, o Will é um de nós, ele também faz piada, ele também vai achar engraçado, né, e a gente acaba, antes de se dar conta disso, a gente acaba rindo junto, sabe? Tipo, não vou pesar o clima, ele fez a piadinha, mas fez comigo, não fez de mim, e isso a gente acaba se dando conta, assim, do quão desagradável é. E, eventualmente, né, eu demonstrei que eu não gostava desse tipo de piada e tal, e aí eu acabei não sendo mais convidado para as reuniões deles. Faz Sim. parte. É triste isso, né, senhor? Acontecer isso hoje em dia, né? No século XXI, o pessoal agindo assim ainda. Eu queria te perguntar também se tu pensa ou acho que tem alguma forma da gente não acabar, mas prevenir isso aí, diminuir esses casos de discriminação com pessoas LGBTQIA+, assim, nos campos, principalmente. Dentro do IFE ou fora do IFE? Acho que mais dentro do IF, como tu presenciou, sim. Assim, dentro do IFE, a gente faz diversas atividades, né, educativas, né, palestras, Sim. rodas de conversa, esse tipo de coisa. Essa é a parte mais, eu vou dizer burocrática, tá?
porque é uma coisa que nós somos uma instituição de ensino, então a gente tem que fazer atividades de ensino. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que o que mais conta para isso é a gente criar um ambiente dentro da instituição que quem tem vergonha de mostrar a cara é o preconceituoso e não quem está sofrendo a discriminação. Então, assim, eu faço questão de valorizar quando casais LGBT, né, casais gays, casais lésbicos andam de mão dada, né, que a gente possa ter um ambiente seguro para essas pessoas poderem expressar seu gênero, sua sexualidade, né, da maneira mais confortável possível. E quem não gosta que tem que ficar quieto, e não o contrário. Né? A gente não tem que ficar dando palco para quem trabalha com ódio, para quem faz piadinha sem graça, sabe? A gente tem que fazer com que as pessoas se sintam livres para se expressar. E aí acaba, a meu ver, né, criando um ambiente mais saudável. E aí passa por algumas coisas assim que às vezes a gente não se dá conta, a gente enquanto instituição, né, que é a questão, por exemplo, de um casal hétero andar de mão dada, ficar se beijando em público, né? E isso tudo ser considerado muito normal, muito natural. Ai, que bonitinho, eles estão apaixonados. Mas se um casal gay ou um casal lésbico, né, estão fazendo a mesma coisa, às vezes acontece a pessoa dizer, parou, vamos, né? Aqui não é o lugar, aqui não é o momento. Então, é uma coisa assim. Eu sei que quando a gente fala, parece absurdo, tá? Porque, como assim? Óbvio que não, isso não acontece, mas acontece, tá? Acontece porque quem vai falar isso de, não façam isso, não é o momento, não tá se dando conta de quantas vezes passou por casais hétero fazendo a mesma coisa e não agiu, não repreendeu. É uma coisa que tá dentro da gente, tá? Coisa que eu acho muito importante de comentar é o quanto que esses processos de discriminação, né, essas atitudes, essas piadinhas, muitas vezes a gente não se dá conta que está fazendo. Muitas vezes a gente já internalizou isso tanto, né, assim como racismo. Né? Vou dar um exemplo bem claro, tá? Todos nós somos racistas. A gente vive numa sociedade racista, a gente aprendeu com o racismo desde criança. A gente está em desconstrução. Né? A gente se pega tendo pensamentos racistas e, opa, peraí, isso aqui não concorda com o que eu acredito e com o que eu penso hoje em dia. Né? A mesma coisa comentário homofóbico. Né? Se a gente usa um palavrão homofóbico, que obviamente eu não vou falar aqui porque, né, estamos em público, mas se a gente chama alguém de não sei o que, né, alguma coisa homofóbica, na prática o que a gente está dizendo é ser LGBT, ser gay é negativo. Né? A gente está xingando uma pessoa dizendo que ela é LGBT. E a gente não se dá conta disso. Eu, às vezes, não me dou conta disso e acabo falando alguma coisa, né? Deixa de frescura, né? Ou, sei lá, a expressão bichice acontece muito na vida real. Não sei se pode falar isso, mas enfim, qualquer coisa vocês botam um pi aí. Mas é uma coisa que acontece, a gente fala, né, sem querer. E eu acho que no momento em que a gente se dá conta de que essa atitude ou essa fala ela é preconceituosa, aí a gente consegue frear e dizer, opa, não vou mais falar isso. Isso não concorda com o que eu acredito. Sabe? Então é mais ou menos nesse sentido. A gente, como instituição, a gente tem sim que se dar conta de quem que está sendo oprimido e quem que está tendo liberdade de expressão. E aí, nesse sentido, a meu ver, a gente tem que reforçar que quem tem que ter liberdade de expressão é o oprimido, né? É a comunidade LGBT, é o negro ao expressar o seu desconforto, né? É a pessoa com deficiência ao reclamar que a gente não tem estrutura adequada, né? E a comunidade LGBT também de expressar que nós, também temos direito de expressar nossos afetos, nossos amores em locais públicos, né? Da mesma maneira que pessoas hétero fazem desde sempre. É isso. Sim. Tu falou bastante das dificuldades, como... Tu falou bastante sobre se expressar. Mas eu queria saber mais sobre as dificuldades que eles podem ter e os desafios enfrentados pelos estudantes e servidores LGBT para se expressarem. Porque muitas vezes podem ser impedidos de fazer isso. Assim, tudo começa do começo.
né? Lá no Swap, a gente, quando faz a matrícula, a gente leva lá todos os nossos documentos, né? Quando entra como aluno, e aí lá aparece o teu nome de registro, certo? As pessoas trans, por exemplo, elas têm o direito de serem tratadas sempre pelo nome social. O que é o nome social? É o nome que a pessoa escolheu, né, quando fez a transição de gênero nos papéis. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma coisa que é importante de falar. Não tem nada a ver com cirurgia de afirmação de sexo, com a roupa que a pessoa usa, com o cabelo que a pessoa usa, com se a voz é grossa ou não é grossa, isso não tem nada a ver com o que a gente vê, né, na pessoa. Em geral, concorda, né? O gênero da pessoa concorda com a sua expressão, né? Expressão, eu digo, de roupas, de voz, até de expressões que a pessoa usa, né? Mas o nome social muitas vezes não é utilizado no sistema, tá? Isso é uma questão de sistema, tá? Não é uma questão, não tem uma regra que diga isso, mas às vezes o nome social não é utilizado na chamada, por exemplo. Se cria um documento e aparece lá o nome morto da pessoa. Nome morto, só para quem não sabe, é como a gente chama o nome de uma pessoa trans, né? Que era antes dela fazer essa transição nos documentos. Então, é o nome que foi dado no batismo, por exemplo, né? Quando foi registrado pela primeira vez, né? Com o gênero ainda não de acordo com a decisão da pessoa. Então, começa por aí, né? Começa que nem sempre essa função é fácil, né? É tudo supostamente muito fácil, muito tranquilo, é só entregar a carteirinha social com o nome social, mas ao mesmo tempo a gente às vezes tem algumas dificuldades, né? O sistema puxa o nome morto, então de começo já tem essa questão, tá? Além disso, infelizmente é muito comum alguns professores mais antigos, alguns servidores e até alguns colegas usarem o gênero errado, né? Usarem o gênero que não concorda com o gênero da pessoa, né? Então, por exemplo, tá? Eu sou um homem trans, por exemplo, tá? Não sou, né? Mas só para dar um exemplo, eu sou um homem trans. Isso significa que o meu nome morto, o nome que me foi dado ao nascer, é um nome de mulher, né? Um nome feminino, né? E eu utilizo os pronomes ele, né? Então, eu sou um homem, né? Ele vai não sei o que, sabe? Dele, não sei o que lá. E algumas pessoas, de propósito mesmo, utilizam o que eles chamam de sexo biológico, né? Então, seguidamente, apesar da gente avisar, não é assim, não é esse, né? Ele vai ser chamado por ele e não por ela. Mesmo assim, tem gente que erra, bem entre aspas, estou fazendo aspas aqui no vídeo, né? Erram de propósito, um pouco sim, para marcar dizendo eu não concordo com o que tu é, eu não concordo com a tua escolha, com a tua decisão, com a tua individualidade. Não que eu tô dizendo que ser trans é uma escolha, tá? Não é isso. Mas essas pessoas, às vezes, consideram, né, que a transgeneridade é uma escolha que a pessoa escolheu mudar de gênero. Não é, ela nunca mudou de gênero, ela sempre foi do gênero que ela se identifica, né? Ela só fez a transição. Eu noto que, em geral, tá? Por ter bullying, por ter repressão quando criança, né? As pessoas LGBT acabam sim se expressando menos, ficando mais retraídas, né? Muitos de nós, enquanto crianças, a gente não teve amigos gays, amigas lésbicas, amigas trans, né? Quando criança, então a gente sempre internalizou muito que nós somos diferentes, que nós somos errados, né? Então a gente em geral, tem mais dificuldade de se expressar, de se colocar em público, tá? Isso é uma coisa que gente, pelo amor de Deus, eu tenho 37 anos e eu ainda tenho essa dificuldade, tá? De me expressar, de me colocar em público ou em grande grupo, né? Porque a gente desde sempre aprendeu que quanto mais quieto a gente fica, quanto mais em silêncio a gente fica,
menos a gente vai sofrer discriminação. Então, pelo menos eu noto que é muito comum isso, tá? Das pessoas acabarem não se expressando tanto, não falando tanto, né? Para não chamar atenção. Porque chamar atenção significa que a gente vai atrair o olhar, né, de alguém que vai cometer bullying, né? Ou de alguém que é homofóbico, ou vai ter algum comentário, algum olhar, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu noto sim essa dificuldade que a gente, enquanto LGBT, acaba tendo. Pois é, né, Soraya? E eu convido vocês, inclusive, desculpa te interromper, Augusto, não. mas eu convido, inclusive, vocês a olharem, por exemplo, na sala de aula de vocês. Né? Estou falando do Augusto e do Luiz, mas também estou me dirigindo ao público. Né? Olhem na sala de aula de vocês, identifiquem as pessoas que são abertamente LGBT, né? E vejam o quanto que a gente acaba sendo um pouquinho mais retraído. E muitas vezes, gente, isso também é importante dizer, a gente briga contra essa retração, contra essa timidez, sendo mais barulhento, tá? Eu faço piada, né? Eu faço comentários sobre a minha vida, eu sou abertamente gay, né? Eu nunca escondo isso, eu sempre faço questão de deixar isso bem claro, desde o primeiro dia de aula em todas as turmas, justamente como uma forma de me afirmar, né? De abrir a porteira e dizer, ó, essa é a minha voz vai ser ouvida, quer queira, quer não, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente batalha para ter, tá? Porque sempre tem o diabinho na nossa cabeça dizendo, não chama atenção, fica na tua, né? Quanto menos chama atenção, melhor. Então, tem muito isso. Gostaria que vocês fizessem esse exercício, assim, de se dar conta, né, do quanto que é fácil para uma pessoa hétero se expressar e muitas vezes a gente vai ter, né, eu falo hétero, mas eu digo fora da comunidade LGBT, né, cis hétero, e o quanto que a gente tem essa dificuldade de se expressar. Sim. Acho que esse exercício que tu falou, Soraya, é um exercício muito importante que a gente tem que fazer, né? É um exercício de empatia muito importante, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? Muitas E vezes como é gente... difícil, né, Augusto? Sim, pra gente, às vezes é muito fácil, pra outra pessoa, não sabe como é que a outra pessoa tá se sentindo, né? Porque capaz que tá desde criança, assim, é muito complicado. Eu queria perguntar pra ti, Sor, de como tu acha que a gente pode melhorar nas políticas de inclusão para a comunidade LGBTQ+, porque eu, pelo menos, só conheço tu, assim, como professor, que é dessa comunidade, assim, do campus, assim, ou servidor. Sim. Dentro do campus Gravataí, se eu não me engano, realmente eu sou o único. Né? Eu já tive, lá em Camaquã, eu tive colegas LGBT, né? Eu tive um colega que era professor de literatura, que era gay, o que é a COAI da gente, tá? Que é o apoio ao ensino, lá também tinha. Pessoas lésbicas acho que não tinha nenhuma, pessoas trans acho que também não tinha ninguém. Que era... eu sou muito a favor das cotas, tá? Eu acho que foi um sistema que realmente revolucionou a educação no país, tá? Se vocês foram agora no URGS Portas Abertas, né? Vocês presenciaram um pouquinho da realidade da universidade hoje em dia. Quando eu fiz a primeira graduação, eu entrei em 2005, tá? Eu acho que vocês não eram nem nascidos, inclusive. Em 2005, quando eu entrei, eu tinha um colega negro na minha... A gente chamava de barra, né? Na minha turma. Era um colega negro. E no curso inteiro, porque a química é um curso pequeno, as pessoas vão saindo, né, vão desistindo, porque é um curso difícil, acaba ficando muito menos gente do que entra. E tinha, assim, se tinha 3 ou 4 pessoas negras na química inteira da URGS, era muito. E hoje em dia isso mudou muito. Né? Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas negras tendo acesso à universidade, a gente tem muito mais pessoas negras sendo professores e professoras, né? Sendo servidores e servidoras. Então,
Da mesma forma, pessoas com deficiência também, né? A gente tem também cotas para deficiência. Eu acredito, sim, no sistema de cotas para a universidade pública, tá? Para pessoas trans, né? Para pessoas gays, lésbicas, bis, eu acho um pouquinho mais complicado, né? Porque para pessoas negras existe um comitê de heteroidentificação, né? Que faz é uma entrevista que vai perceber se a pessoa sofre discriminação por conta de sua raça, da sua etnia, né? No caso de pessoas gays, lésbicas, bis, assexuais, etc., eu acho um pouquinho mais complicado. Até porque a gente não sofre tanto preconceito quanto pessoas trans. Mas eu acredito sim na política de cotas para pessoas trans em concursos, nos vestibulares, né, para conseguir bolsas de pós-graduação. Né? Eu acredito que esse é um caminho que é muito válido. Né? Acho que é isso, não sei se eu te respondi direitinho, né? Porque, de fato, a população LGBT é uma população bem expressiva no país, tá? Fonte Águas de Lindóia, tá? Mas eu acho que, tipo, 10% da população é LGBT. E a gente não vê essas pessoas entrando no serviço público, por exemplo. Por quê? Muito provavelmente, vamos começar porque pessoas trans, principalmente, né, não têm acesso à universidade, porque precisam trabalhar para se sustentar, né? Muitas pessoas gays, lésbicas, bis, são expulsas de casa, mais ou menos com a idade de vocês, né? Tem pessoas que eu conheço que com 16, 17 anos foram expulsas da casa dos pais porque o cara tinha um namorado, ou porque a menina tinha uma namorada, né? Ou principalmente por ser uma pessoa trans, né? E aí essas pessoas que são expulsas de casa têm que se sustentar de alguma maneira. E aí a parte de estudar para o vestibular e tal fica de segunda prioridade, né? A pessoa precisa se sustentar, precisa trabalhar. E então, com isso, a gente acaba não tendo acesso na universidade. Não tendo acesso à universidade, a gente não tem diplomas. Não tendo diplomas, a gente não tem pós-graduação. Sem pós-graduação, a gente não consegue fazer o concurso, né? Então, tem todas essas dificuldades para ter o acesso. Sim, acho que tu falou sobre esse método de inclusão, acho que não vai mudar não vai mudar, mas acho que vai ajudar bastante a, a incluir mais pessoas, assim, não ter pouquíssimas pessoas, assim, pelo menos. Então, É, acho que é um método eficaz, pelo menos, assim, para aumentar. com certeza. E assim, uma das críticas que o pessoal faz ao sistema de cotas, né, e aí agora falando especificamente sobre cota de baixa renda e cota racial, é que diminuiria a qualidade do ensino da universidade, né, porque pessoas com uma nota menor entram e por isso as pessoas não estão tão preparadas, então a qualidade do ensino diminui. Né? Isso é um argumento que é muito utilizado, né, pelas pessoas contrárias a esse sistema de cotas. Eu publiquei um artigo na época do doutorado, acho que chegou um pouquinho depois do doutorado, a gente conseguiu publicar, que era uma análise das notas de cotistas e não cotistas, né, na disciplina de Química Geral, a primeira disciplina de Química que a gente tem no curso. E a gente não notou diferença estatisticamente significante entre pessoas com cotas e sem cotas. Né? Isso demonstra que, na verdade, a nota que a pessoa tira no vestibular não é um indicativo se ela vai ter sucesso ou não na universidade. E isso, né, se estende também, né, a gente imagina que se estenda também a esse tipo de cota para pessoas, né, que têm aí essa questão da discriminação sexual e de gênero. Né? Não quer dizer que a pessoa ter uma nota menor significa que ela não vai ser bem sucedida. Na verdade, o que eu acredito é que quanto mais diversidade dentro da sala de aula, quanto mais diversidade na universidade, na escola, no IFE, né, a gente acaba aprendendo mais, justamente porque a gente vai ter pontos de vista diferentes, né, mais pontos de vista diferentes dentro do mesmo ambiente.
E isso faz com que a gente cresça, né? Não necessariamente as melhores notas vão fazer os melhores alunos, mas quando a gente tem trocas, quando a gente conhece alguém que tem uma característica que a gente nunca viu na vida, a gente amplia o nosso horizonte de mundo, a nossa perspectiva, né, de quem é o outro. E aí, com isso, a gente consegue, a meu ver, né, a gente consegue com que as pessoas evoluam mais, tenham uma cabeça mais aberta, né, e consigam aí trabalhar melhor em sociedade, que eu acho que é muito mais importante do que qualquer nota que a gente vá avaliar na sala de aula, avaliar na prova. Sim. Agora a gente queria mudar de assunto, senhor. Mas a gente queria falar mais um pouco, a gente queria falar sobre a Sinafase que tu faz parte, né? Você fala um pouquinho mais Isso. agora. Claro. O Sinasef é o Sindicato Nacional. Tá, ele tem um nome mais completo, tá? Mas o nome dele a sigla origina de Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Federal, tá? Então, ele é um sindicato um pouquinho diferente dos outros sindicatos, porque ele junta os professores e professoras junto com os técnicos administrativos, né? Então, o que o pessoal às vezes chama de servidores, mas todos nós somos servidores, tá? O professor também é servidor. Então, esse sindicato ele vai atuar na defesa dos interesses tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos. Isso é muito legal, tá? É uma coisa que não acontece em outros espaços. Só para dar um exemplo para vocês, na URGS, a gente tem a ADURGS, que originalmente era a Associação dos Docentes, né, que é o Sindicato dos Professores, a ADURGS, a Associação dos Docentes da URGS, e existe a ASURGS, que é a Associação dos Servidores da URGS. Né? Então, lá é diferente. É por isso que às vezes acontece nas universidades de aparecer a faixa escrito estamos em greve e as aulas continuarem acontecendo. Por quê? Porque os servidores, né, os técnicos administrativos, os técnicos de laboratório pararam, mas os professores não. Então os professores continuam dando aula, né, fazendo meio enjambrado, né, porque tu não tem a pessoa, né, que é o responsável por preparar a prática ou preparar a aula, mas eles continuam em aula. Da mesma forma, quando os professores param, né, aí realmente as aulas são suspensas, mas os técnicos administrativos continuam trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. Né? Então, no nosso sindicato a gente não tem isso. Se para uma categoria, para a outra categoria. Isso eu acho muito legal, isso fortalece bastante o nosso trabalho. O que o sindicato faz? Tá? A gente tem diversas pautas, né? São pautas políticas não no sentido política partidária, no sentido de, eu gosto de tal partido ou tal partido, mas políticas no sentido da gente propor mudanças, né? E propor jeitos de fazer a educação funcionar. Então, a gente já fez greve por causa de orçamento do IFE, né? Teve uma época que os orçamentos estavam congelados, a gente não ia ter como pagar nem conta de luz, então a gente fez uma greve que não era sobre salário, né? O pessoal tem essa impressão, né, que o sindicato só fala de salário e aumenta salário, diminui salário, e não é verdade, né? A gente fez uma greve inteira só sobre orçamento para a gente ter mais condições, para a gente ter mais infraestrutura, para a gente ter mais equipamentos, para a gente ter dinheiro para fazer mais visita técnica, né? Ele também fala sobre carreira e salário, por uma questão tanto nós que estamos aqui, né, para a gente manter a nossa qualidade de vida por mais tempo, né, porque eu não sei se todo mundo sabe, a gente não tem um database, né, a gente não tem um dia no ano em que a gente recebe um reajuste pela inflação, como é muito comum, né, todo trabalhador da iniciativa privada tem isso. Então, recebe o seu salário, né, e tem um dia no ano em que esse salário é reajustado pela inflação. Então, a gente nunca perde, a gente não, o trabalhador, né, da iniciativa privada nunca perde poder de compra para a inflação. As coisas estão mais caras, mas o salário dá uma aumentadinha. Perguntem para os pais de vocês
Tem sempre uma vez por ano que aumenta um pouquinho. Nem sempre é muito, tá? Às vezes é 5, 10 reais, alguns centavos, mas isso já faz diferença cumulativamente. Nós, do serviço público, a gente não tem database. Isso significa que o nosso salário, se a gente começou com 1.300, a gente vai seguir com 1.300 para o final da vida, a não ser quando tem alguma combinação com o governo de fazer reajuste. E isso só acontece com greve. Né? Se a gente não faz movimentação, se a gente não faz pressão, o governo não existe nenhum governo bonzinho que vai nos dar reajuste pela inflação. Inclusive, a gente sempre ganha menos do que o reajuste da inflação. Então, isso é uma outra coisa que o sindicato faz. Né? Organiza os movimentos dos trabalhadores para a gente ter melhores condições de trabalho e reajustes. Né? Dificilmente a gente ganha aumento de salário acima da inflação, mas pelo menos reajuste para a gente não perder tanto poder de compra. Né? Vocês sabem que R$100 hoje em dia compra uma determinada quantidade, né? Mas há 5, 10 anos, R$100 pagava muito mais. Né? A gente conseguia fazer muito mais compras. Né? E isso é por causa da inflação. Os preços aumentam, o nosso salário como servidores públicos ele é congelado, a não ser que a gente faça esse tipo de pressão. Tá? Além disso, o sindicato também trabalha em defesa de algumas situações, né, de constrangimentos, né, ou de discriminação que acontece no local de trabalho. Então, a gente tem, anualmente, a gente tem um encontro de mulheres, né, onde só vão mulheres, naturalmente, né, e elas discutem as questões de opressão de gênero, né, dentro do seu local de trabalho, né, conversam sobre algum tipo de assédio, né, tem um momento para fazer isso. Existe também um encontro específico para negros, negras, indígenas e quilombolas, que é o ENIC, que também acontece anualmente, tá? E aí também, né, eles vão discutir os temas específicos de questões étnico-raciais, né, questões de discriminação, de cotas, de acesso, né? E esse ano a gente tem o primeiro encontro LGBT, que vai acontecer nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de junho, né? Vai ser na cidade de São Paulo. E é o primeiro, então eu não sei direito como que vai ser. Na verdade, eu faço parte da comissão organizadora, né? E eu espero que seja um evento muito legal, espero que seja um evento que a gente consiga também discutir todas essas questões que a gente conversou, né, a respeito da nossa voz em reuniões, a respeito de discriminação, sobre, sei lá, homofobia explícita ou implícita, transfobia, né, a questão dos registros, dos sistemas, do swap, se o nome social é seguido ou não. Né? Então, eu acho que vai ser um momento de troca bem importante. Outra coisa que é importante comentar é que o encontro LGBT ele vai ser fechado só para pessoas LGBT. Assim como o encontro de mulheres não entra homem, assim como no ENIC é especificamente para pessoas racializadas, né? Negros, negras, pardas, pardos, indígenas, quilombolas. O encontro LGBT vai ser exclusivamente para pessoas LGBT, porque a gente sente que a gente vai conseguir ser mais aberto sobre os nossos problemas. Né? Se fosse um evento público que qualquer um pudesse ir, às vezes algumas pessoas vão se sentir constrangidas de falar sobre as suas situações. Então, nesse sentido, a gente não vai gravar o evento, né? A gente não vai abrir para público que não seja da comunidade. E eu acho que vai ser um espaço bem legal de troca, de partilha, e é uma coisa muito política. Né? A gente vai ter, sim, propostas, tanto para trazer para dentro dos nossos campos, né? Porque o encontro vai acontecer com pessoas de todo o Brasil. Né? Além disso, também levar para o sindicato, porque não é porque a gente tem um sindicato que ele é isolado do mundo, que não tenha situações de discriminação, né, que não tenha casos de homofobia, né, que não tenha casos, né, de piadinhas e coisas assim. Né? Então, é nesse sentido. Não sei se eu respondi, se era isso que vocês queriam saber do sindicato. É um sindicato bem importante, pelo visto, né? E é bem grande, assim, tem bastante gente que é bem engajada, bem envolvida,
né? E é uma coisa que envolve o país inteiro. Então também é muito legal da gente ver o quão diferentes são os diferentes IFs, né? A realidade que a gente tem no IFSul é completamente diferente da realidade que a gente tem, por exemplo, em alguns campos do IF do Amazonas, em que leva uma semana de barco para chegar no campus, né? É outra realidade. Então, assim como é diferente, por exemplo, o IF, sei lá, o próprio IFRS, que é aqui o nosso IF irmão, assim como o IF Farroupilha, eles têm coisas muito diferentes, né? São instituições federais, são institutos federais, mas são completamente diferentes de nós e tem algumas coisas que para nós são muito tranquilas, que já foram resolvidas, né? Um exemplo é o ponto eletrônico, né? Não sei se vocês sabem, depois da greve, né? Um tempo depois da greve, não foi de uma hora para outra, os professores e professoras não batem mais ponto, né, o pontinho aquele do dedo na entrada e na saída. Né? Existem outras formas de registrar o trabalho. Né? Tem outros campos que não tem. Tem institutos que as pessoas ainda, os técnicos administrativos estão brigando para ter 30 horas. Né? Hoje em dia eles fazem 40 horas. E aqui no IFSU a gente já tem 30 horas há muitos anos. Né? E é uma coisa que foi acertada, foi acordada internamente. Então, isso é uma batalha que tem por todo o país. A gente acaba não se importando, não achar, não faz diferença, mas porque a gente já tem. Mas igual a gente tem que apoiar os colegas que não têm ainda essa possibilidade. Né? Assim como a questão de trabalhar, tem o trabalho remoto, né, que a gente chama de PGD, que seria, né, muitas coisas burocráticas que o servidor pode fazer em casa e alguns setores acabam obrigando o servidor a ir para o trabalho, né, para ir para o campus, para ficar fechado na sua sala mexendo no computador. É uma coisa que poderia fazer em casa, né? Então, é legal da gente ver e entender o quão diferentes são as diferentes realidades que a gente tem no país. Né? Assim como vocês, eu espero que tenham já tenham tido ou venham a ter a oportunidade de conhecer pessoas de outros campos, né? Para também entender que existem outras realidades dentro do próprio Sul, que dirá em outros estados. Né? Então, tem muito isso. Assim, é um lugar de troca, de partilha, que a gente acaba dando valor para as coisas legais que a gente tem dentro do IFSul, dentro do campus Gravataí, e também percebendo as coisas que podem melhorar, vendo, né, outras experiências e outras realidades em outras instituições. Então eu acho muito legal, eu acho um ambiente muito rico. Eu te dei uma pesquisada antes de vir, né? E a gente queria saber mais sobre o teu cargo, que é secretário de políticas para LGBTQIAPN. Tipo, o que esse cargo faz? Isso, assim, só para atualizar vocês, tá? Eu não sou mais da direção, tá? Eu fiquei até o final de abril na direção, tá? O que acontece? As pastas, a gente tem sempre 27 diretores no sindicato, tá? Não existe um diretor, como é o caso no campus, né? A gente tem um diretor, atualmente é o Marco, a partir do ano que vem, eu acho, a partir do final do ano, vai ser o Fernando, né? É um só diretor. No sindicato, nós temos 27 diretores. Desses 27 diretores, 27 ou 37, agora eu não me lembro, acho que 27. Desses 27, 3 são os que a gente chama de coordenadores gerais, que é quem manda, tá? Só que eles são 3, então eles fazem um rodízio. Cada semana, um vai assumir o que a gente chama de plantão. Então vai ficar lá, né, na sede, lá em Brasília, resolvendo treta. Os outros estão espalhados no que a gente chama de pastas. Né? Então existem pastas mais burocráticas, tipo uma pasta que é só para finanças, uma pasta que é para políticas educacionais, uma pasta que é... Agora não vou me lembrar, tá? Mas existem várias. Dentro dessas pastas, existe uma que é a pasta de opressões, né? Que aí é sobre todos os tipos de discriminação. Aí aqui vem uma pasta de inclusão, né? De acessibilidade, de inclusão, uma pasta de mulheres, uma pasta de pessoas racializadas,
Agora não me lembro como é que é o nome oficial, né? Se é pessoas racializadas ou se é questões étnico-raciais, alguma coisa assim. E existe, recentemente, a gente criou, não deve fazer 2, 3 anos, essa pasta para políticas LGBT. O que a gente faz? Ela não é necessariamente uma pasta que precisa estar o tempo inteiro agindo, né? Mas a gente propõe atividades, a gente coordena eventos, né? A gente faz campanhas, tudo isso, né? Em defesa da população LGBT. Então, ela não é uma pasta assim como é a pasta, por exemplo, de assuntos jurídicos ou tesouraria, né, que tem que o tempo inteiro estar trabalhando para o sindicato funcionar. Ela é uma pasta que ela é meio que educativa, assim, a gente vai fazendo coisas à medida em que vão aparecendo situações, né, a gente recebe uma denúncia de discriminação, ou, né, de homofobia ou de transfobia, e a gente pode agir como diretores, né, do sindicato para verificar essas situações, né, e fazer proposições. Além disso, né, como a pasta é nova, a gente também começou recentemente, né, com o evento, né, com o encontro LGBT. Outra das coisas que a gente faz é produzir esse encontro. Né? Tá sendo, o primeiro vai ser agora e a gente pretende que seja uma vez por ano que a gente tenha essa possibilidade. Tá? Mas, em linhas gerais, é isso. Não que outras pessoas, né, outros diretores não possam também, né, agir em situações de discriminação de gênero ou de sexualidade, mas a nossa pasta tem esse objetivo, né, diretamente de pensar sobre essas questões e como fazer, tanto para o sindicato ser um sindicato mais inclusivo, mais acessível para a população LGBT, quanto as nossas instituições, né, originais. É importante também dizer que agora que eu saí, né, retornou à pasta a Tereza Bahia, tá, que é acho que ela é técnica administrativa, tá, que ela era já da pasta antes, que é uma mulher que se identifica como uma mulher sapatão. E o outro secretário, né, o secretário adjunto, atualmente é o Gabriel Oliveira, o Gabo, que trabalha no Colégio Militar de Porto Alegre, que fica ali do lado da Redenção. Né? Então, também é bem próximo da gente. Né? O nosso sindicato, além de ter os IFES, também tem o que a gente chama de instituições de educação vinculadas ao Ministério da Defesa, que são os colégios militares. Né? Então, são só os servidores civis dos colégios militares, né? A gente não tem efetivamente militares no nosso sindicato, mas o Gabo é um deles. Né? Acho que ele é professor de história, se eu não me engano, no colégio militar. E aí ele também agora é o secretário. Problemas técnicos aconteceram. Normal. Então a gente Faz volta. parte. Qual que era a minha próxima pergunta? Eu me perdi aqui. Ah, tá. Era sobre a viagem que tu fez naqueles 2 dias. Eu queria saber se tu pode falar um pouquinho mais sobre elas, que foi pelo sindicato, né? Acho que tu falou em aula Isso. pra gente, né? Não sei se tu falou para outras turmas. Falei. Eu fiz recentemente uma viagem a Brasília, né? Porque a gente estava tendo a plenária nacional do Simasef. O que é a plenária nacional? Tá? É como se fosse o Congresso, né? É como se fosse o Consup, né? O Conselho Superior. Ele é um momento em que a gente vota coisas e essas votações elas são mais importantes, né? O poder desse conselho é mais importante do que a direção. Isso significa que a direção nacional do sindicato, que a gente chama de DN, né, ela tem o poder de fazer as coisas acontecerem ao longo do ano, mas muitas coisas têm que ser levadas para essa plenária, para a plenária aprovar. Sem a plenária aprovar, não tem. A plenária pode rejeitar, pode derrubar decisões que a direção faz. Isso, então, gente, é o que a gente chama de plenária nacional. E aí eu fui, né, como eu estava participando da direção nacional, eu fui, né, eu não era delegado, isso significa que eu não podia votar
nas coisas, mas eu fui para participar dessas decisões, né? Então, lá a gente fez uma mesa sobre o nosso encontro LGBT, né? Porque, assim, por uma questão de dinheiro, por uma questão financeira, originalmente eles tinham proposto que o nosso evento tivesse um orçamento de 20 mil reais, tá? 20 mil reais parece muita coisa para nós, meros mortais, eu adoraria ter 20 mil reais na minha conta, mas para um evento que a gente estava esperando mais de 100 pessoas, isso é muito pouco, né? Porque a gente precisa contratar equipamento de som, a gente precisa contratar pessoas que fazem a limpeza, né? Comida, todas essas coisas iriam desses 20 mil reais. Além disso, a gente tem uma regra dentro do sindicato que obrigatoriamente em todos os eventos a gente tem o que a gente chama de sinazefinho, que é como se fosse uma creche para filhos e filhas de servidores e servidoras que queiram levar seus filhos. Por que isso? Porque a gente acredita que, por exemplo, mães solteiras vão ter mais dificuldade de participar desses eventos se não tiverem onde largar os filhos. Ai, onde largar os filhos, olha a coisa horrível que eu falei. Mas não tiverem onde deixar os filhos, né? Não tiver alguém que cuide dos filhos quando essas pessoas estão viajando. Então a gente cria esse espaço que as pessoas podem levar os seus filhos, podem inclusive ficar no quarto junto com seus filhos, no hotel, né? E é um lugar que tem cuidador, né? Que tem recreacionista, né, que tenha todo um espaço seguro para as crianças poderem ficar. Além disso, isso gera bastante custo, né? Porque não é uma coisa barata de fazer. Além disso, a gente precisa contratar tradutores e intérpretes de Libras, né, para pessoas surdas, eventualmente, que participem. Então, é uma série de gastos que são obrigatórios, que a gente precisa ter, e que provavelmente não ia caber nesses 20 mil reais. Então, a gente estava fazendo uma coisa, assim, bem precária lá no início. E aí, indo para Brasília, na plenária nacional, a gente fez uma mesa, né, um momento em que a gente fosse debater essa questão do orçamento do nosso encontro. E aí a gente conseguiu aumentar o orçamento significativamente, né, para a gente conseguir ter um encontro legal, um encontro que a gente pudesse entregar a camiseta para as pessoas, né, que a gente pudesse entregar um kit, né, que a gente pudesse ter café, né, nem café a gente ia conseguir fornecer, né, para as pessoas com o orçamento original. Então foi isso que eu fui fazer, tá? Participar de uma mesa que a gente fosse discutir junto com todos os delegados sobre o orçamento e dar uma pressionada política, né, para conseguir dinheiro. Naturalmente que lá na frente ninguém disse que não, né, ninguém foi contra abertamente, mas a gente sabe que sem essa pressão a gente não ia ter o aumento do nosso orçamento, né, porque como eu já tinha falado para vocês, nem sempre essa discriminação ela é explícita. Às vezes é dizendo que a gente não tem dinheiro suficiente, né? Ah, não, o sindicato está quebrado, a gente não tem grana, então para o encontro de vocês a gente só vai ter esse valor, né? Não estou querendo aqui fazer rinha de minoria, não é essa a proposta, tá? Mas imaginem se fosse cortado, né, ou reduzido drasticamente o orçamento de um encontro de mulheres, né, ou outro encontro, né, de alguma outra minoria, ia ter um griteiro muito maior, né, a gente ia ter uma revolta muito grande. O nosso caso da comunidade LGBT, muitas vezes o pessoal acha que a gente não vai revidar, né, então acaba diminuindo, cortando, dificultando de outras formas, mas sempre velada, né? Nunca de uma forma assim abertamente, explícita, dizendo não, a gente não quer esse monte de novo, tá? Se vocês precisarem cortar ou bipar, fiquem à vontade. Esse monte de viado sapatão tudo junto, não tem porquê eles se encontrarem, eles só vão fazer sei lá o quê. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa, sim, batalhar quando acontece. Né? Então, foi isso que eu fui fazer lá em Brasília.
fui pressionar para a gente ter um encontro mais legal, mais digno, que a gente tenha kits, que a gente possa usar camisetas, né, dizendo que foi no evento, que a gente possa pagar eventualmente passagens de convidados, né, que vão falar sobre determinadas questões. Né? Com isso, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu, por exemplo, a presença da vereadora de Porto Alegre, Atena Roveda Beauvoir, que é uma mulher travesti, né, que é vereadora de Porto Alegre. A gente tem a presença da Sarah York, né, que também é uma mulher trans. A gente tem a presença de outras pessoas, né, que são relevantes na luta LGBT, que vão poder participar, né, que a gente vai poder receber essas pessoas de uma maneira mais digna, sabe? Então, nesse sentido, foi por isso que eu fui. Parece, eu sei que parece sempre uma coisa muito chata e às vezes é meio chato, né, esse tipo de encontro que a gente vai. Ah, não sei também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente vai para Brasília só para passear. Brasília não é uma cidade tão legal assim, não tem tanta coisa para fazer. A gente foi mesmo passar dia, tarde e noite dentro de uma sala, né, com, sei lá, 500 pessoas discutindo essas questões políticas, né? Mas é importante. Sem esses momentos, a gente não tem como construir essas políticas nacionais, né, e esses momentos de compartilhar, né, as nossas dificuldades, as nossas lutas, etc. Professor, tu falou que tem esses eventos assim que vocês fazem, vão. Eu queria saber como é a visibilidade desses eventos, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até agora, praticamente. O que acontece? Esses encontros, essa plenária, elas são coisas internas do sindicato, né? Elas não são coisas que necessariamente aparecem para o público, aparecem para estudantes ou até para servidores que não são filiados ao sindicato, né? Então, é um encontro LGBT que é só para filiados, né? É só para quem está dentro do sindicato, participa, né? Então, a plenária também, né? A gente tem sim representação estudantil, tá? Só que a representação estudantil dentro do sindicato, ela não é assim, eu vou convidar o Luiz e o Augusto para ir lá comigo para participar da plenária, tá? Existem órgãos de representação estudantil que também são políticos, né? Que é o FENET, principalmente, né? E a FENET, ela é um órgão, é como se fosse um sindicato de estudantes. E aí, nesse órgão, é que aí são decididos quem são os representantes da FENET no Sinasef e às vezes vice-versa. Né? Então, acho que é por isso que vocês nunca ouviram falar. Além disso, a gente tem esse problema que é bem presente no nosso campus, que a gente se sente meio que uma ilha, né? A gente se sente uma ilha dentro da cidade, né? Muitas pessoas de Gravataí não conhecem o IFSU, não sabem o que a gente faz, né? E nós, enquanto campus, somos meio que uma ilha dentro do próprio IFSU, né? A gente acaba não tendo tanto contato com os nossos campus irmãos, né? A exceção, eu acho, de Sapucaia, que a gente tem um pouco mais de interação, né? De alguns outros campos aqui da região metropolitana, a gente acaba tendo pouco contato também com Pelotas, né? Com Camaquã, com Passo Fundo, com Venâncio Aires, né? Então eu acho que a gente tem um pouquinho de deficiência nesse sentido, né? Também de vocês participarem mais e mais ativamente desses órgãos de representação estudantil, né? Agora que a gente tem um Grêmio estudantil e vocês não têm noção de como eu fico feliz que vocês têm agora um Grêmio estudantil, uma representação oficial dos estudantes, né? Não é uma coisa só de boca, né? Vocês têm um mandato, vocês têm pessoas que são responsáveis, né, pelas decisões políticas dentro do campus, né? E de novo eu estou usando a expressão política, não é política partidária, mas isso que vocês fazem enquanto Grêmio estudantil de pressionar por determinadas coisas, né, determinados até equipamentos ou determinados, sei lá, quando vocês brigam por tal atividade valer horas complementares, isso é política, né? Vocês estão fazendo a voz de vocês pressionarem para as coisas serem do jeito que vocês acham que deve ser, né? Então,
Fico muito feliz que vocês tenham o Grêmio, né? E acho que os próximos passos, depois de consolidar o Grêmio Estudantil, é a gente começar a pensar em se juntar a esses órgãos de representação maiores, que vão além do campus, né? Para vocês também ficarem sabendo dos eventos e das lutas que a gente tem, né, sobre, por exemplo, assistência estudantil, que a gente tem sobre diversas coisas que impactam diretamente a vida dos estudantes. Pois é, Sônia. Queria te perguntar, o que que tu acha sobre a representatividade das minorias LGBT na mídia hoje em dia? Acho que é coisa muito- acho que uma coisa que o pessoal vai querer saber assim. Com certeza. Ahn, eu penso assim, ó, é uma coisa muito recente, tá? Não parece, né? A gente tem sempre tem a impressão que tudo sempre foi assim, tudo sempre foi do jeito que é agora, né? Existe representatividade hoje em dia muito maior do que tinha, por exemplo, na época que eu era adolescente, tá? Nem se compara, tá? Ah, personagens LGBT que apareciam, por exemplo, na Globo. Vamos botar o principal canal de TV brasileira, né? Uh, um personagem gay necessariamente era caricato. Quem não lembra do Félix, né? Que era Bichamar, que ele estava o tempo inteiro fofocando e mancomunando para fazer o mal para as pessoas. Esse tipo de representatividade é negativa. Apesar de ninguém dizer toda bicha é má, né, todo gay vai te passar perna, quando esse tipo de estereótipo ele é reforçado, né, a gente vai aos pouquinhos acreditando, mesmo que inconscientemente, mesmo a gente não se dando conta, né, mas a gente acaba vendo sempre aquele personagem, sempre aquela pessoa gay é má. Logo, todo gay vai ser mal. Né? A gente começa já a desenvolver um preconceito. Hoje em dia, eu noto que sim, tem muito mais iniciativas, né, de mostrar pessoas LGBT que não nesse. E aí vem uma coisa importante, tá? Não é porque um personagem é LGBT que tenha já uma determinada história pronta para ele ou ela, tá? Por exemplo, antigamente, todo casal LGBT que aparecia, necessariamente um deles morria. Ou eles se separavam, né? Sempre tinha uma história triste. Por quê? Porque a ideia que se tinha antigamente é que, para se representar a população LGBT, necessariamente é um drama, é triste, acontece alguma coisa ruim, né? O exemplo da Heartstopper, né? Heartstopper, sabem, aquela da Netflix, né? Que é baseada num livro. Cara, ela é tudo que eu, como um adolescente gay na época, precisava ter visto. Por quê? Porque é uma história bonitinha, ela não é uma história pesada, no sentido de não é sempre uma pessoa sofrendo discriminação, né? Não sei se tem um final feliz, porque eu não vi todas, tá? Eu vi acho que só a primeira temporada. Mas eles ficam juntos, né? Eles são bonitinhos juntos. E esse tipo de representatividade positiva não tinha no passado, né? Por isso, e percebam, Heartstopper não é uma série tão antiga assim, tá? Eu estou usando um exemplo relativamente recente, mas é porque eles também não são tão comuns assim, né? Apesar disso, existem sim algumas mídias que são aí específicas para o público LGBT, né? A série Pose, por exemplo, né, que é uma série sobre os ballrooms americanos. Né? Ballrooms eram lugares onde as pessoas se encontravam, né, nos Estados Unidos, em geral pessoas negras, periféricas, e faziam performances. Né? Daí que surgiu a cultura drag queen, né, e drag king. Essa cultura, então, as pessoas se vestiam de ricas e iam lá dançar, né, e serem como se fossem modelos, né, desfilar numa passarela como pessoas ricas. Era basicamente uma fuga da realidade delas, né, fazendo aí uma fantasia.
E aí, no caso das drag queens, é como elas agem, né? Quando se transformam em drag queens, elas estão fazendo uma performance de gênero, né? Normalmente dão a subvertida, né? Em geral, são homens que se vestem de mulher, né? Só que nem sempre de mulher. Às vezes é uma caricatura, não é uma caricatura, mas é uma feminilidade exagerada, né? Cabelão gigante, roupas cheias de pedras com, sei lá, rosa-choque, né? Uma maquiagem super carregada, que é uma maneira de acentuar, tá certa essa palavra? Acentuar essa performance de gênero, né? Então, muitas vezes também existe uma subversão, né? Existem drag queens, por exemplo, que usam barba, né? Justamente para quebrar essa coisa de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, né? Essas pessoas, às vezes, sempre de uma forma artística, né? É bom mencionar, drag queens é uma expressão de arte, né? Existem mulheres trans que fazem drag queen, né? Que se montam como drag queens, mas nem todos, né? Existem pessoas cis, existem pessoas gays, existem inclusive pessoas hétero, né? Que se montam como drag queens. Então, toda essa representatividade é uma coisa que não existia até muito pouco tempo, né? Aqui eu estou falando especificamente do mundo drag, porque acabou sendo um marco muito grande, né? O programa RuPaul's Drag Race, que é um show de reality show, né? De competição entre drag queens. E ele foi muito influente e ainda é muito influente na comunidade, principalmente na comunidade gay, né? Então, é uma coisa que a gente assiste mais ou menos como o pessoal assiste jogo de futebol, né? Muita gente vai para bares gays, né? Para bares LGBT, para assistir a final desse programa, né? Então, também é uma coisa que é um programa que é interessante, porque pessoas mais jovens, adolescentes, né, podem ver outras expressões, podem ver pessoas mais afeminadas, né, podem ver essa quebra do que é esperado de um homem, de uma mulher, né, e podem aí eventualmente se entender melhor, né, entender melhor como que elas vão se portar, como que elas vão se apresentar, né, ou até quebrar um pouco dessa coisa do machão, tem que só falar grosso, e, bom, tem um monte de cara que é cis, que é hétero, que pinta a unha, né? E isso só começou a acontecer no momento em que a gente se dá conta que essa coisa de só existe coisa de homem e existe coisa de Tem mulher, casal de dois quando a gente caras de vê que mãos. isso não é bem verdade, né? Quando a gente vê que existem pessoas que quebram um pouco essa expectativa, né? Não é porque eu uso barba que eu não posso pintar unha, né? Eu posso usar unha, eu posso pintar unha, eu posso ter coisas rosa, né? Meu fone de ouvido é lilás, né? Há muito pouco tempo, há 20, 30 anos, seria um escândalo eu ter um fone lilás, porque lilás é uma cor de mulher, né? Então eu acho que o papel da representatividade na mídia é esse, né? É mostrar para gente, né? Agora estou falando especificamente de pessoas LGBT, que nós não somos anormais, né? Que nós não estamos sozinhos, que existem outras maneiras de se expressar e de ser, né? E que a gente pode experimentar, a gente pode vivenciar os outros jeitos de viver, né? Até a gente achar qual é o nosso jeito, qual é o nosso papel no mundo, né? Então eu acho que é nesse sentido. Tem sim muita coisa legal hoje em dia, tem muita coisa que vocês podem ver, que vocês podem discutir, que era impensável na minha época, tá? Quando eu era adolescente, quando eu estava na escola, eu nunca ia imaginar fazer um podcast falando sobre o mês LGBT. Até porque não existia podcast na época, tá? Mas, enfim, isso é outra história. Mas falar sobre comunidade LGBT na minha escola era impensável, né? E eu sofri muito bullying homofóbico, né? E eu achava que eu era o único, que eu era estranho, né? Que eu tinha que guardar aquilo para mim, que eu tinha que esconder aquilo de todo mundo, porque quanto mais eu me expressasse, mais eu ia sofrer piadinhas, deboche, né? E
eventualmente até agressão física, né? Então, eu acho que essas questões de representatividade na mídia, elas fazem com que a gente escancare, né, que essas outras realidades, esses outros jeitos de ser, de viver e de amar também existem. Então é isso, eu acho. Não sei se respondi direito. Respondeu sim. Enquanto tu falava, me veio uma outra dúvida na mente, que é... Acho que essa é um pouco mais forte, assim, pelo menos eu acho. Que é sobre a inclusão forçada, tipo, em filmes e séries. Tipo, por exemplo, o que a Disney faz como exemplo, assim. Que, tipo, aparece um casal por 2 segundos na tela, um casal de homens de mão dada. O que, ao meu ver, é, tipo, uma inclusão forçada. Sim. Eu queria saber o Mais que do tu acha. que inclusão forçada, eu diria que é migalha. Por que é migalha? Porque começa a aparecer reportagens na mídia dizendo, ai, olha só, um filme com um personagem gay, uau, que legal, que inclusivo, que representativo, e aí a gente vai ver e é só uma cena, né? Ou a pessoa menciona casualmente alguma coisa, mas isso que é o que eu acho interessante. Nesses casos que a gente, né, chama de representatividade forçada, não é uma representatividade que, entre aspas, estrague o filme para uma pessoa conservadora. Né? Uma pessoa conservadora pode assistir o mesmo filme que tu e nem dar bola para aquela cena. Isso para mim não é representatividade. Isso para mim não é um filme, né, em que tu tá marcando uma posição de sim, nós aceitamos pessoas LGBT, são pessoas normais, a gente pode ter personagens LGBT em filmes, inclusive em filmes infantis, né? Ser gay, ser lésbica, ser trans, ser LGBT, não é aparecer isso para criança, não tem problema, nós não somos pervertidos sexuais que a gente só fica falando de sexo, né? A gente também está falando de afeto, a gente também está falando de amor. E se a gente pode falar sobre amor do pai e da mãe, a gente também pode falar do amor entre dois rapazes, entre duas meninas, sem necessariamente isso levar a algo que seja, só pode falar acima dos 18 anos porque é sexual. Não, sexual não é necessariamente só sobre sexo, não é necessariamente só sobre genitais, né? Sexo tem a ver com o jeito, sexualidade, né? Tem a ver com o jeito que as pessoas se amam, tem a ver com o jeito que as pessoas interagem entre si, né? Sexualidade no nosso sentido, né, de comunidade LGBT é muito mais amplo do que com quem eu transo ou deixo de transar. Tem muito mais a ver com o jeito que eu me relaciono com outras pessoas, né? Do jeito que eu me relaciono com meu namorado, né? Em público ou fora do público, né? Em quatro paredes ou no shopping, né? Então, acho que é isso, sim. Eu acho bem problemático. E só para vocês terem uma ideia, né? Essas migalhas que são oferecidas, elas são já raras, né? Elas são coisas que nós não estamos acostumados a receber. Então acontece o quê? Uma enxurrada do que a gente chama de pink money, né? Pink money é um termo usado para quando as empresas fazem o mínimo, né? Colocam lá um arco-íris num cantinho de uma embalagem de um salgadinho para receber o dinheiro de pessoas LGBT que vão financiar esses produtos ou esses serviços, né? Então é uma forma da empresa não dizer, né, explicitamente apoiamos a comunidade LGBT sempre, todo ano, 365 dias por ano, porque isso afugenta os conservadores, né? Mas ao mesmo tempo, nesse mês específico, a gente começa a ver coisas, né, mais coloridas, com arco-íris, e as pessoas se atiram para gastar dinheiro, né? Porque é isso que a empresa está interessada, né? Ela está interessada no dinheiro e não na representatividade propriamente dita, e não na aceitação da sociedade, né? Com as pessoas LGBT. Então, eu acho isso complicado, né? É complicado porque é forçado e é complicado porque é pouco, né? Filmes que só aparecem pessoas héteros, só pessoas cis, tem aos montes, né? A questão é como que a gente vai fazer essa inclusão dentro dos filmes, né? Como que a gente vai mostrar uma personagem lésbica que não é caricata, né? Ou que não seja assim
como tu mencionou, marretada para dentro do filme, né? Tipo, ela tem que dizer, sim, sou uma mulher lésbica porque aqui está a minha namorada, né? E quando isso acontece, precisa necessariamente ter um enredo específico sobre a pessoa ser LGBT? Será que todo personagem hétero necessariamente tem que falar sobre a sua heterossexualidade ao longo do filme? Né? A meu ver, não. Ao meu ver, uma pessoa hétero pode ser, uma pessoa gay, desculpa, pode ser o protagonista do filme e não ter par romântico. Né? Mas a gente sempre acaba associando diretamente a pessoa hétero, e quando o personagem é gay, ou é lésbica, ou é trans, precisa necessariamente isso ser parte do enredo, precisa ser parte do drama, né, do evento que está acontecendo no filme. Na verdade, complicado. Complicado. Se torna ainda mais chato quando a personalidade do personagem se resume a ser gay, a ser lésbico. Exatamente. E aí fica um Exatamente. estereótipo chato que passa para as pessoas que todos daquela comunidade são assim, daquele jeito. Exatamente. Todo mundo tem o mesmo jeito, a gente não tem personalidades diferentes, a gente não tem vivências diferentes, né? E a única característica daquela personagem é ser LGBT. E aí perde propósito, né? Aí tu não tá representando uma pessoa, tu tá representando um conceito, né? O personagem é só um conceito. E aí não serve para nada. Aí estraga o personagem. O personagem podia ser bom, bem aproveitado. Exatamente. Então, Sui, pra finalizar, a gente queria perguntar pra ti que mudança tu acha que a gente que podia fazer nos próximos anos pra melhorar a comunidade, assim, LGBTQIA+. Eu acho que a parte mais importante a gente já está fazendo, né? Cada um com o seu papel. Eu sou gay, né? Eu sou membro da comunidade LGBT. Eu faço questão de escancarar isso para o mundo. Isso nem sempre é fácil, né? Cada vez que a gente se apresenta como gay, no meu caso, né? Ou a pessoa LGBT, cada vez que a gente se apresenta é uma saída do armário nova, né? Vai ficando mais fácil. O frio na barriga vai diminuindo, a gente vai se acostumando com a ideia, mas é sempre uma saída do armário. Então, isso que eu faço de ser abertamente gay, né, de falar sobre essas questões, eu acho que é importante. E também vocês, como aliados, né, também são importantes, porque o nosso papel, né, a gente tendo o local de fala dentro da comunidade é importante porque a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas vivências, mas o local de fala de vocês, né, eu estou falando aí vocês, mas falando para todo mundo que é cis e que é hétero, né? O papel de vocês também é normalizar e acolher a população LGBT, né? De não só tratar como se nós fôssemos pessoas normais, porque nós somos, né? Mas acreditar e agir dessa forma, né? Nós somos pessoas normais. A gente também tem dor de dente, a gente também sente fome, a gente também acorda num dia mal-humorado, a gente também acorda num dia bem-humorado. Tem dias que a gente vai aceitar uma piadinha, né? Vai dar um sorriso amarelo. Tem dias que não, tem dias que a gente vai se revoltar, tem dias que a gente vai explodir por uma coisa pequena, porque aquela foi a última gota. Né? Então, eu acho que quem não é da comunidade tem sim um papel forte de mostrar para a sociedade, né, que não aceita discriminação, né? Que quando houve uma piadinha sobre sexualidade ou sobre gênero, não acha engraçado, sabe? Tu até pode achar engraçado porque faz parte da tua criação, mas, sabe, fecha a cara. Pergunta, não entendi essa piada. Tu pode me explicar qual é a graça? Eu faço isso com muita frequência, tá? Se eu ouço uma piada que tem um fundo ou racista, ou machista, ou homofóbico, ou transfóbico, eu sempre pergunto para a pessoa me explicar a piada. Ai, não entendi. Explica. Só que eu pergunto como se realmente eu não tivesse entendido. Porque aí a pessoa se obriga a dizer: a graça da piada é porque o personagem era gay, porque ele vai fazer não sei o quê.
né? E quando isso acontece, em geral, a pessoa fica sem graça, porque ela tem que dizer que ela acha engraçado, né, que o personagem é gay ou que o personagem é negro, e isso faz com que, por a pessoa ser negra, ela tem determinadas características, por a pessoa ser gay, ela vai ter determinadas características. E eu acho que isso uma boa coisa que a gente pode fazer, né? Sempre deixar a pessoa preconceituosa desconfortável e não a gente se sentir desconfortável. E isso não vai fazer de quem é hétero menos hétero, isso não vai fazer de quem é cis menos cis, tá? Pessoas de todos os tipos e todos os jeitos, de todas as expressões, podem sim se posicionar quando percebem algum tipo de discriminação. Não é por eu ser branco que eu posso tolerar racismo, não é por eu ser hétero que eu posso tolerar homofobia. Tá? Então, o papel, eu acho, de todo mundo é esse. É não deixar esse tipo de coisa ser normalizado. É algo bem importante ser debatido, já que isso também ajuda outras pessoas a se assumirem, já que muitos têm medo de fazerem isso e serem julgados ou sofrerem. Exatamente. Exatamente. E não tem coisa mais bonita do que alguém sentir que nós somos portos seguros, né? Que a pessoa pode confiar na gente. Então, às vezes, fazendo esse tipo de coisa, alguém próximo de vocês, uma prima, um primo, né, pode eventualmente se sentir confortável para abrir essas questões com vocês. Vocês podem, inclusive, ajudar as pessoas, né, a se entenderem, a entenderem que quando a gente sai do armário, tem sim pessoas que se afastam, tá? Isso é fato. Mas tem muita gente que te acolhe. E muita gente, quando sai do armário, o maior medo é sair do armário para os pais, né? Porque tem medo de rejeição. E de fato, às vezes acontece, tá? Mas graças a Deus, no meu caso, não aconteceu, né? Os meus pais sempre me aceitaram. Igual foi difícil, não foi uma coisa fácil. Então, no momento em que a gente se permite demonstrar o quanto que a gente aceita, o quanto a gente acolhe, mais as pessoas vão conseguir, né, ficarem confortáveis com a gente. E com isso a gente também consegue dar conforto para essas pessoas. Sim. Eu queria saber se tem mais algo mais a falar, se tem algo mais a complementar. Eu só queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que a gente teve um papo bem legal. Fiquei muito feliz, né, de participar do projeto. E não sei, acho que é isso. Eu só agradeço. Eu fiquei com o coração quentinho. E estamos sempre disponível, tá? Isso é uma coisa também importante. Quem está ouvindo, se quiser entrar em contato, se tiver alguma dúvida, né? Ou se quiser só um ombro, né? E um ouvido amigo, né? Podem contar comigo quando quiserem. É só me chamar que eu vou tentar acolher da melhor maneira possível. Eu queria agradecer também ao professor por disponibilizar o tempo para vir aqui conversar com a gente, responder nossas perguntas. Eu acho que é isso. A gente vai terminando mais um episódio. Então, até o próximo episódio.